Salve a todos! Hoje nós vamos destacar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. E para esse estudo nós pensamos ser útil relembrar o significado da palavra fé. Nós já abordamos aqui, através desse canal, por algumas vezes, sobre a fé, mas sempre é bom, né? Nós repetirmos, porque nunca é demais, quando o assunto é bom e pertinente. Mas antes, nós vamos falar sobre as diferenças entre os dogma e fé, porque sempre é bom explanar e compreender cada um desses conceitos. No sentido religioso, fideísta, a palavra dogma significa algo que não pode ser contradito, ou seja, não pode ser contestado, por ser considerada revelação divina. No Espiritismo, ela tem um sentido filosófico, racional, de princípio, aceito pela razão. Essa é a grande diferença entre as religiões e o Espiritismo, doutrina religiosa, pelas consequências morais que provoca ou deveria provocar em seus adeptos, com princípios racionais que devem ser aceitos pela razão de cada um, e não como dogma de fé. Já foi dito aqui que temos que ter uma fé raciocinada, aquela que se fundamenta na nossa razão, e não porque foi dito ou que foi imposto, não é mesmo? Temos que ler muito a respeito do assunto para tirar as nossas próprias conclusões. Allan Kardec escreve sobre a fé religiosa, que significa a crença nos dogmas particulares das diversas religiões, que tem seus artigos de fé. A fé religiosa pode ser raciocinada, fruto da razão, ou cega na aceitação dos seus dogmas como revelação divina. Assim, a fé cega nada examina, não duvida da sua verdade, mesmo nas ideias absurdas que contrariam a natureza das coisas. Essa fé, quando exacerbada em determinadas situações, produz o fanatismo e, quando baseada no erro, acaba por se desfazer. A fé, que se torna firme e sólida, é a que tem a verdade por base, porque então permanece até com o progresso do conhecimento. Já que o verdadeiro, na obscuridade também o é, na plena luz. Como cada religião se julga na posse exclusiva da verdade, Kardec afirma que preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que, se está com a razão, a fé raciocinada é aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender, se apoiar nos fatos, não deixando margem para dúvidas. Se crê porque se tem a certeza. É só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa fé estimula o homem a perceber melhor as leis divinas, na sua justiça, na sua sabedoria,
na sua necessidade, estimulando a perseguir a meta de melhorar-se a cada dia no caminho da perfeição, indicado por Jesus, a fim de tornar-se um dia perfeito, como ele determinou. No sede perfeitos, colaborando com a evolução da humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Allan Kardec comenta o dito popular que a fé não se prescreve, o que significa que a fé não pode ser imposta, visto que ela tem de vir como resultado de um trabalho individual, interno, racional. De nós para nós mesmos, não é mesmo? Assim, a fé nas verdades espirituais é adquirida e desenvolvida por todo aquele que se dispõe a fazê-lo, porque sente em si mesmo que a vida não pode estar circunscrita aos poucos anos que se vive em uma existência na Terra. E quem procura com sinceridade a encontra e a desenvolve dentro de si. As pessoas que dizem não conseguir ter fé, apesar de seus desejos, em realidade não procuram enxergar as provas das verdades espirituais que estão ao seu redor. Procura uma fé que se adapte à sua maneira de ser. É o homem que tem que buscar essa fé, com seu raciocínio e a sua sensibilidade, que Kardec determinou e denominou maturidade do senso moral. Nos fatos da própria natureza, sem preconceitos, com a mente indagadora, aberta a tudo ver, a tudo observar, a tudo analisar para melhor decidir. Essa é a fé raciocinada. Muitas pessoas têm mais facilidade para desenvolver a fé nas verdades espirituais, porque já a trazem de vidas passadas. Outros ainda têm de fazer esse trabalho interno de autoeducação no esforço de encontrar as provas de que necessita para tal. Mas é sempre uma questão de tempo e vontade, porque nenhuma ovelha das que o Pai me confiou se perderá. O Espiritismo veio para auxiliar o progresso moral da humanidade, com princípios baseados em fatos naturais que levam o homem a adquirir a fé raciocinada, fruto da compreensão desses fatos. Essa fé leva o homem a sentir-se realmente um filho de Deus, com capacidades e possibilidades de desenvolver-se até a perfeição possível, sob a proteção do Pai, de Jesus e dos Espíritos, que já evoluíram mais e trabalham em benefício do irmão mais atrasado na escala evolutiva, mas sempre em progressão constante. Não mais a fé cega que impede o homem de fazer uso dos seus raciocínios e do seu livre arbítrio dados por Deus, mas a fé, fruto do seu esforço em seguir, compreendendo o porquê, o como e para que vivenciar cada ensino de Jesus. Então, queridos irmãos, com base nos estudos, nós vamos tentar aprender de forma definitiva sobre essa fé que sempre falamos aqui. Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortalecendo na fé.
a fim de trilharmos os nossos caminhos na verdade, no amor e na caridade, que é o que Deus quer de todos nós, não é mesmo? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele sempre há de querer. Tchau!